Enquanto você se organiza, abra os Salmos. Obrigado, filho. Salmos 90, 12. Salmos 90, 12. Eu quero ler esse versículo. Se você quiser ficar de pé para ler, fica na sua liberdade. Se você quiser sentar no chão, fica na sua liberdade. Se quiser deitar na presença do Senhor, fica na sua liberdade. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmos 90, 12 diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ou ensina-nos a contar o tempo, para que alcancemos um coração sábio. Para que alcancemos um coração sábio. Pai, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra aqui neste lugar, Senhor. Espírito Santo, ministra em cada vida, em cada coração. Pai, aqueles que são jovens, as crianças que estão no ministério infantil, Senhor, ministra no coração delas. Pai, aqueles que são adultos, Pai, aqueles que vivem em transição, são adultos, mas são jovens. Pai, ministra a porção de cada um. Pai, ministra, Deus, naqueles que são incrédulos. Pai, ministra no coração daqueles que não entendem plenamente. Senhor, tem a liberdade de fazer. Senhor, tem a liberdade de ministrar. Senhor, tem a liberdade de ministrar. Pai, nós te pedimos, derrama aqui, Senhor, a tua unção, a tua graça e o teu favor. Em nome de Jesus. Pode se sentar, querido. Queridos, eu gosto de tempo. Eu sou apaixonado com o filme De Volta para o Futuro. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Levanta a mão, irmão, estou em dúvida. Muita gente, muita gente. Irmãos, eu sou apaixonado mesmo com aquele filme. Eu ministro no coração do Vitor sobre o almanaque. Quem sabe o que é o almanaque do filme? Reduziu. Então agora levantou as mãos só agora quem é mais realmente devoto do filme. A gente sabe que o filme De Volta para o Futuro, ele fala de transitar no tempo. Passado, presente e futuro. Uma viagem no tempo. E acontece um erro e um almanaque, que seria uma revista, igual nós temos a revista Placar de futebol, uma coisa assim. Ela vem do futuro e ali uma pessoa com boa intenção para ela, começa a fazer apostas em todos os jogos, porque ela já tinha o resultado dos jogos. E ela se torna milionária porque, sabendo ela aquilo que ia acontecer, antecipadamente, ela se aproveitou e construiu ali a sua vida sobre isso. Agora é engraçado que a gente vê no filme e fala, puxa, isso é só uma história de ficção. Se a gente tivesse a oportunidade de algo nos direcionar, nos orientar, e a gente soubesse que se atentasse para isso, isso poderia mudar a nossa vida de várias maneiras. A gente se apossaria ou compraria melhor a ideia. Sim ou não? Mas o almanaque está aqui, irmãos. Foi dado, tem 2000 anos. Erra quem quer, irmãos. Vacila quem quer, irmãos. Então nós temos o almanaque. O Pai que nos ama nos deu o almanaque. Nós precisamos entender o tempo.
A primeira coisa que eu quero aqui trazer para essa noite: ensina-nos a contar o tempo. Ô, gente, imagina, outro dia eu era um menino bobo. Meu Deus, quase um cinquentenário hoje. Passou tão rápido. Hoje eu tenho um filho que vai fazer 20, meu Deus, como isso passou rápido. Como passa rápido. Irmãos, a gente pode errar, mas não dá para ficar errando muito não. Não dá para ficar errando muito. A gente precisa realmente buscar no Senhor. Senhor, ensina-nos a enxergar o tempo. Ensina-nos a ver o tempo. Nos ensina a discernir as coisas nos dias de hoje. Porque se você não entende o tempo, se você não entende os dias, você faz coisa errada. A hora que é hora de colher, você quer plantar. A hora que é hora de plantar, você está querendo a expectativa de colher e se frustra. Então, é preciso pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a enxergar o tempo. Senhor, me ensina a perceber o tempo. Apóstolo Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, eu fazia como menino, mas hoje, sou homem velho, não dá para fazer mais coisa de menino. Não cabe mais. Não dá mais para meninice. Não dá mais para infantilidade. Aqueles que são jovens precisa pensar e até mesmo saber falar assim: está tudo bem, isso que eu fiz ainda me cabia, mas está passando, porque eu não posso mais viver uma meninice. Não cabe mais na minha vida. Abra comigo Efésios 5. Efésios 5, 15, 16. Eu ainda quero continuar falando do tempo. E depois eu quero falar de tempo e propriedade. Portanto, diz Paulo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ei, desperta, preste atenção. Tome cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, ou não como crianças, inclusão do pastor Alisson, mas como sábios. Quer dizer que eu posso até não ser sábio, como, ou a referência, eu me esforço a viver como sábio, aproveitando bem o tempo. Eu prefiro a tradução remindo o tempo. Almeida vai dizer isso. Quem tem aí Almeida aí que fala remir o tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu contei umas 8 pessoas. Então, aproveitando bem o tempo ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Gente, quem está falando isso é Paulo. Não foi um ano que passou de lá para cá. Não foram 100 anos que passou de lá para cá. Bota ano nisso. E os tempos eram maus. Será que melhorou, irmãos? Será que vai melhorar, irmãos? Então eu preciso que o Senhor me ensine a contar os meus dias. Eu tenho em Paulo que eu preciso buscar, viver corretamente, já está dizendo para eu. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Remindo o tempo, ou remindo bem o tempo.
por causa dos maus dias. Queridos, preste atenção. Eu e você, que temos conhecimento da palavra, eu e você que conhecemos do Cristo, eu e você que relacionamos com Deus, nós sabemos viver Cronos, nós sabemos viver Kairos. E eu estou falando numa afirmativa. Queridos, isso está para mim e para você. E talvez não estejamos aqui no mesmo nível, mas eu quero dizer para você, eu e você precisamos entrar nesse lugar de sabedoria para discernir o tempo. É preciso ter um bom discernimento do tempo. É preciso discernir o tempo da nossa casa. Estava conversando com o meu cunhado que vai casar a sua filha e falando com ele, como está o coração? E ele falou, primeiro sai uma filha para estudar, agora sai uma para casar. O tempo muda toda hora, gente. As coisas não continuam como estão. Certa vez a casa está cheia de gente, compensa que não, a casa esvazia. Aí compensa que não, a gente vive loopings. E compensa que não, a casa está cheia de neto, aquele monte de coisa. Mas por um dia só. Às vezes um final de semana no mês. E as coisas vão mudando. E as coisas vão passando muito rápido. A vida passa muito rápido. A gente precisa entender o tempo. Irmãos, a Bíblia fala que só saia da nossa boca palavras torpes, não é isso? Não, irmãos? O que fala? Só saia da nossa boca palavras bonitas? Também não. Saia da nossa boca aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que produz mudança, aquilo que desperta as pessoas para algo novo. Queridos, a vida passa. Quando o casal casa, não pode ser novidade vir uma criança. Não pode ser novidade. Não pode ser novidade imaginar que esse neném vai passar por enfermidade. Qual de nós? Quem aqui, irmãos, nunca adoeceu? Alguém? Só eu e a Eloá, irmãos. A gente precisa pensar, queridos. A gente sabe, a gente conhece a vida, a gente conhece o tempo. E eu estou falando de Cronos. As coisas passam muito rápido. Eu era criança, passei a juventude, me casei, e agora eu estou ficando velho. Louvado seja Deus, eu quero ficar um velho bonito, saudável. A Dani está rindo de mim, irmãos. Estou tentando, Dani. Porque a gente precisa pensar a vida. Viraram para mim e falaram assim, você vai deixar a barba? Enjoei de mim. É bom mudar, irmãos. O Vitor não gostou não, irmãos. A Renata aceitou, porque eu tive que aceitar o cabelo branco dela. Está tudo bem. As coisas vão mudando dentro da nossa casa. As coisas mudam dentro da igreja. A palavra não muda. E não é tão difícil de entender e de discernir a palavra, porque o nosso Deus, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Então nós podemos dizer, irmão, nós temos facilidade de conhecer o Cronos. Nossos pais nos ensinam. Eu lembro, meu pai, minha mãe, fotos, tão jovens, casados de pouco, fotos bonitas, corpos saudáveis. Hoje é velhice.
e eu acho que eu não vou passar a mesma coisa. Queridos, a gente às vezes assusta com coisa que não é para assustar. A gente às vezes vê assombração que não é para ver. Irmãos, nós vamos viver 2 tempos em Moriá logo, e eu não sou profeta para falar isso aqui, porque isso é algo natural do Cronos. A nossa juventude tem crescido, sim ou não? É natural que eu comece agora a fazer mais casamentos. Natural. Mas os nossos pais estão ficando velhos. É natural que aumente os velórios. Sim ou não, irmãos? Isso chama vida. Isso chama vida. E a gente vai passar por muitas transições. E a gente é chamado a ser corpo, porque os lutos vão transitar. Vai visitar uma casa e outra, e ninguém é alheio. Mas a alegria vai visitar um e outro. Vai vir noivado, vai vir casamento, vai vir tantas coisas boas, irmãos. Então a gente precisa pensar o tempo. Nós, filhos de Deus, sabemos e discernimos os tempos, irmãos. Irmãos, quem tem muita expectativa no mundo, está precisando mais ler a Bíblia. Não coloque as suas expectativas nas coisas do mundo. Não coloque as suas alegrias nas coisas do mundo. Cuidado. Cuidado com a maneira de viver. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu amo na psicanálise? Eu não tenho que padronizar as pessoas comigo. Algo pode fazer muito sentido para mim, mas às vezes não vai fazer sentido para todos. Porque a gente tem às vezes algum padrão. Eu não tenho que achar que alguém está fora de um padrão, seja de vestir, seja de falar, para adequar as pessoas. O que a gente precisa, e eu vou falar como psicanalista, é que as pessoas saibam estar bem com elas mesmas, para que a obra de Deus se realize nelas. Quanto menos confusão tiver dentro do coração de cada um de nós, mais a palavra encontra lugar. Quando você tem dúvida de quem você é, você não vai entender o que Deus quer fazer com você e te usar. Então a gente precisa pensar, queridos, a maneira que nós vivemos. Eu gosto de olhar para a vida das pessoas e aprender. E vou dizer para você, todos nós, inclusive eu, é imperativo mudar, é imperativo crescer, é necessário crescer e mudar. A versão Almeida fala de remir. O que é remir? Por que eu falei da versão remir? Remir, quando eu vou no dicionário, fala de tornar a obter, conseguir no sentido de alcançar, ou livrar-se, libertar-se, resgatar-se. Estou com machucado na língua, está mais difícil de falar, irmão, mas vai dar certo. Mordi a língua. Então, queridos, a gente precisa pensar sobre esse significado de tornar a obter, conseguir no sentido de alcançar, livrar-se, libertar-se e resgatar-se. Mas também significa comprar. E quando eu vou em Efésios, que eu olho a palavra aqui, remir, no verso 16, ela é, no grego, exagorazo. Ih, pastor, vem com coisa difícil não, pastor. Você não precisa lembrar disso. A palavra que vai estar aqui no original, porque eu estou falando do grego, ela vem de exagorazo. Quando você vai no original, está lá, não é remir, a Bíblia não foi escrita em português. Então está lá, exagorazo. O que isso tem a ver? Eu fui remido. Amém? Você foi remido? De que você foi remido?
Remir é libertar-se, ser resgatado. Alguém te libertou? Alguém te resgatou? A palavra é a mesma. Então a mesma palavra que eu uso para remir o tempo é a mesma que Jesus e que a Escritura vai falar sobre nós sermos resgatados. Então eu preciso pensar, remir o tempo e remir a nossa vida no sentido espiritual. E eu preciso entender isso. Isso aqui é um ponto importante para a gente entender. A palavra exagorazo, ela tem uma raiz que é agorazo. Então você tem a palavra raiz, agorazo, e exagorazo. Ih, pastor, você está dificultando hoje, não estou gostando do culto. Irmãos, eu falei que a gente precisa agir como sábio. Não dá para ficar só nas abreviações da rede social, não. A gente precisa pensar fora da caixa e crescer. Então, o que significa agorazo? O que significa exagorazo? Isso é Bíblia, irmãos. Isso é importante. Essa palavra, ela é ligada aos escravos. Os escravos que eram vendidos tinham duas formas de ser negociados. Eu poderia comprar um escravo de forma agorazo ou exagorazo. Irmãos, deixa eu te falar para você. Toda vez que o pecado habita a nossa vida, nós nos tornamos escravo do pecado. Toda pessoa que não tem Cristo, ela vive a escravidão do pecado. E quando Cristo nos comprou, Ele não comprou a gente com agorazo. Você não foi comprado, você estava escravo, você estava preso, precisava ser libertado, ser livre, mas não foi sobre uma compra agorazo. Sabe o que é agorazo? É uma forma de compra. Eu compro para revender. Eu compro por R$1 e vendo por 2. Então eu compro um escravo para vender ele melhor, bem vendido. Então eu estou nem aí para o escravo. Ele não vale nada, eu só quero ganhar dinheiro. Eu não importo com aquele escravo. Então tinha escravo que ele era comprado como exagorazo. Aquele eu quero ter ele na minha família. Ele vai habitar a minha casa. Ele é uma pessoa que vai me ajudar nos afazeres da casa. Era um escravo que ele era bem visto. E engraçado que nós fomos comprados, e a palavra raiz é exagorazo. O Senhor nos comprou para exagorazo. O Senhor nos comprou para fazer parte da família. O Senhor nos comprou não para revenda. Não é para nunca mais te perder. Estão entendendo? Irmãos, não foi uma negociação de valor. E o preço que foi pago por nossas vidas foi o sangue na cruz. Para você foi de graça, mas para Cristo foi a sua vida e o seu sangue. Então quando Cristo te comprou, quando Ele pagou o preço, a negociação foi uma negociação especial. Foi para não mais te perder. Foi exagorazo. Eu não preciso que você guarde essa palavra, mas eu preciso que você entenda. O preço pago foi para pertencer à família. Não é mais para você fazer o que você quer. Você era escravo do mundo, agora você é escravo da cruz de Cristo. Ai, pastor, achei que eu tinha sido livre. Não, você agora é escravo da cruz de Cristo. Eu sou escravo da cruz de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso, irmãos. Se você quer viver a sua liberdade ao seu bel prazer, então você não foi comprado. Você talvez esteja como muitos escravos que almejam viver a sua liberdade. E aí eu volto lá em Salmos,
nós não sabemos nem contar os nossos dias, nem viver a nossa vida, vale muito mais ser escravo de quem sabe me orientar sobre os meus dias. Entendeu, irmãos? Vale muito mais ser escravo de Cristo do que ser dono da sua vida. Irmãos, o mundo espiritual ele age de diversas maneiras. Quando você faz o que você quer, do jeito que você quer, para o diabo está tudo bem. Irmãos, o nosso homem natural não quer orar, não quer ir para a igreja, não quer ler a Bíblia, não quer amar as pessoas, não quer viver o reino, está nem aí para essas coisas, o homem natural. Então, se a sua forma de viver é aos seus olhos, é ao seu gosto, é do jeito que você pensa, para o diabo está tudo bem, está legal. Está legal, está ótimo. Porque a Bíblia fala que os mornos serão vomitados. Pastor, eu sou bonitinho, eu não faço nada errado não, bobo. Você só vai ser vomitado, fica tranquilo. A hora chega, porque o tempo passa rápido. O tempo não vai melhorar. Viva do seu jeito, que você vai ser vomitado. Não, pastor, que palavra dura. Não é minha, querido. Eu não fui chamado a trazer uma palavra minha. Não tem o evangelho segundo Alisson. Não tem. Queridos, a gente precisa pensar o que a gente faz com o tempo. Para que eu venho à igreja? Para que ir à igreja? Por que eu preciso da palavra? Por quê? Quão eu preciso estar na igreja? Quão eu preciso da palavra? Eu queria que você pensasse nisso. Vamos comigo em Gálatas 3:23? Gálatas 13, perdão. Diz assim Paulo aos Gálatas: Cristo nos exagorazo, ou nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos, preste atenção. Ele se fez pecado por nós. Ele pegou a sua condenação e falou: deixa comigo, eu pago. Eu pago. O pecado nos faz escravo do mundo. Cristo nos redimiu, exagorazo, comprou para possuir eternamente. O Senhor nos comprou para nos possuir eternamente. Eternamente. Se eu fui comprado para viver eternamente, presta atenção, eu preciso entender o Cronos. Se eu sei que eu sou um jovem hoje, eu vou chegar à velhice. Se eu sei que eu vou namorar, provavelmente a moça vai me impressionar e vai falar: eu quero casar. E se eu caso, pode ser que ela fale assim: eu quero ter filhos. Então, peraí, precisa-se pensar o que a gente está fazendo. Então, se eu fui comprado para uma eternidade, você vai pensar a eternidade quando você chegar lá? No sentido de já não estar mais num corpo encarnado? Irmãos, vamos ser mais coerentes, vamos ser sábios. O que é viver o Cronos e o que é viver o Kairos de Deus. Irmãos, preste atenção, a partir da hora que eu fui comprado com o sangue de Cristo, já não vive mais eu, Cristo vive em mim. Eu já tenho o selo do Espírito Santo, já me está assegurado a vida eterna, a redenção, eu fui remido. Então, peraí, eu já gozo da eternidade não estando nela, porque eu fui comprado para viver eternamente. Então eu preciso pensar mais a respeito da vida, a respeito da eternidade. E por que muitas das vezes a gente não pensa de quem não entende isso? Por que às vezes a gente não fala do amor do Senhor?
Porque a gente acha que está todo mundo entrando na mesma eternidade que eu. A gente acha que está todo mundo indo para o céu só porque ela está do meu lado. E não é isso, queridos. A gente precisa pensar. A gente precisa discernir o tempo, as coisas dentro de casa. E o tempo passa muito rápido. E se você perde o tempo que se chama hoje, amanhã pode não dar tempo. Às vezes você não vai ter tempo para falar com alguém, eu te amo, porque ela partiu. A gente precisa pensar a vida, queridos. A gente pode fazer tantas coisas. A gente pode viver uma vida tão gostosa. O que sai da nossa boca é palavra que edifica, palavra que constrói. Irmãos, eu tenho o prazer de dizer para as pessoas, eu te amo, você está bonito, você está bonita. Irmãos, a gente precisa pensar melhor a vida. A gente precisa pensar melhor a vida. A gente precisa pensar melhor a nossa intimidade. Casal, filhos, relacionamento. Quem é remido sabe viver o tempo. Agora, será que todos estão sabendo viver o tempo? Abra comigo em Romanos 7. Romanos 7. Eu vou ler o 14, o 15, vou pular para o 19, depois o 24 e o 25. Romanos 7, 14. Diz assim também Paulo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, preste atenção. Isso aqui não converte. Isso chama carne. Isso não converte, isso não vai converter. Por isso que o Senhor vai nos dar um corpo de glória. Isso não converte. Isso é pecaminoso. Isso sofre, isso adoece. Mas isso não me impede de viver a eternidade, de perceber a eternidade. Porque eu vou andar em espírito. As coisas espirituais são discernidas carnalmente, espiritualmente. O homem espiritual discerne bem as coisas, ele entende os tempos. E isso não é sobre religião. Eu tenho um pai, eu tenho um plano de salvação desse pai que me conectou nessa família. Eu sou um escravo de Cristo no sentido de ser amado e importante nessa família, de ter atribuições. Um escravo, ele faz o que quer? Não, queridos. Ninguém de nós foi chamado a fazer o que quer. É a fazer o que o Senhor quer. Preste atenção. O Senhor nos confia filhos para entender um pouco a paternidade. É um privilégio poder ter um filho para que eu entenda Deus. Eu preciso entregar para o meu filho o amor de Deus. Irmãos, ai de mim confundir o meu filho e atrapalhar a percepção de Deus. Quando Jesus vai nos ensinar a orar, o que ele fala? Pai nosso que estais nos céus. Eu sou a pessoa para o meu filho que ele vai enxergar Deus. Se eu sou mau,
se eu sou carrancudo, mau caráter, safado, como eu vou desvirtuar o valor de Deus na vida dele? Estão entendendo, irmãos? Irmãos, nós temos a propriedade de construir tanto na vida das pessoas. Irmãos, a gente precisa pensar a responsabilidade que nós carregamos. Irmãos, hoje nós estamos aqui. Irmãos, eu posso não estar aqui mais a partir de amanhã. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é um sopro. E a gente perde uma oportunidade de, às vezes, de falar assim: você é importante na minha vida. As coisas que você me fala alimentam a minha vida, me direciona. Filho, como você é importante. Como você é importante nessa casa. Esposa, como você é importante nesse lar. Marido, como o seu lugar é importante nessa casa. O que a gente está construindo, queridos? A gente precisa perceber os tempos. Tem tanta coisa que a gente entra em demanda para orar, porque a gente negligencia fazer uma boa remissão do tempo. Livre-se de problema, liberte-se de problema, discernindo o tempo. Irmão, se eu sei que a velhice vai chegar, eu vou chegar lá como? Doente? Fragilizado? Então eu tenho que cuidar da saúde agora. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Não tem jeito, irmãos. Irmãos, eu preciso aprender a gostar de academia. Você acha que eu queria estar lá, irmãos? Não. Mas se eu não souber entender o tempo e os propósitos, eu não vou conseguir estar lá. Irmão, você acha que eu queria estar na empresa trabalhando amanhã, ter que estar 8 horas da manhã lá na empresa? Não. Mas eu tenho que preparar a minha cabeça para estar naquele lugar. Eu preciso entender o tempo. Eu preciso construir o tempo. Eu preciso andar da minha vida de forma que as coisas fazem sentido. Agora uma hora eu vou chegar, eu vou aposentar e vou parar. Não vai ter ministério, não vai ter mais nada, porque eu vou estar velho. Esse dia chega, irmãos, eu preciso pensar nesse dia. Uma hora o Vitor vai falar comigo assim: pai, não dá mais para o senhor dirigir. O senhor já está velho, a visão do senhor não está boa. E eu vou ter que falar assim: filho, obrigado do seu cuidado comigo. Filho, não me deixa eu amarrado dentro de casa. Esteja comigo. Você está percebendo isso? Cuida de mim. Filho, eu preciso de você. Quantas vezes o papai te levou, eu preciso que você me leve agora. Porque isso chama vida. A gente constrói muitos problemas e depois a gente acha que Deus não existe. Nós precisamos discernir o tempo. Nós precisamos pensar melhor a vida. Romanos 8:1, na mesma sequência do texto, né? Agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo, porque houve exagorazo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E nos diz a respeito ao pecado: e assim Deus condenou o pecado na morte, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne
não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Queridos, quem está vivendo a sua vida normal, pessoal, seus objetivos pessoais, não agrada a Deus, não discerne as coisas de Deus. Se não agrada a Deus, agrada quem? Resposta valendo um bombom. Ninguém quis o bombom. Aonde? Chão? É a resposta errada. O diabo está lá debaixo da terra? O diabo é minhoca, menino? Brincadeira. É isso mesmo, Mateus. Queridos, a gente agrada quem? Querido, quando você vive o que você quer, quando você faz o que você quer, o diabo fala assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Que coisa linda. Parabéns para você. Como papai te ama. Isso é sério, queridos. Queridos, eu sou escravo da cruz de Cristo. Nós somos escravos da cruz de Cristo. Se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Quando Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden, por que Deus colocou lá uma árvore que não poderia comer? Será que Deus é bobo? Para que Ele colocou aquilo lá, irmãos? Para que você tenha a oportunidade de falar: eu escolho Deus. Eu escolho as coisas de Deus. Escolher as coisas de Deus é uma decisão. Escolher as coisas de Deus é uma decisão. Quer dizer, eu nunca criei o Vitor excluindo o Vitor das coisas. Por exemplo, o celular. Eu não estou falando de uma criança, tá? Filho, você precisa ter domínio disso. Cuidado com isso. Pegava o celular dele. Ó, Vitor, palavrão, velho. Que isso, cara? Olha isso. Estou falando quando ele era criança, irmão. Melhorou pela fé, irmãos. Então eu vigiava. Vitor, o que é isso aqui? Eu vigiava. Mas eu dava a chance dele errar. Cara, você é louco? O que é isso? Você quer ir para o inferno? Você não ama a Deus, não? Estou falando lá atrás. Eu ensinei, irmãos. Hoje eu não vigio mais. É um homem. São as decisões dele. Certo ou errado é as decisões dele. E ele vai responder por cada uma delas. Isso vale para todos nós. Isso vale para todos nós. Agora, entregar o celular para uma criança e esperar que ela escolha as coisas certas, aí é uma burrice, irmãos. Isso a gente não faz. Isso a gente não faz. Queridos, então, em Cristo nós fomos resgatados e não temos mais inimizade contra Deus. Amém? Irmãos, tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro, sim ou não? Sim. Dinheiro é tempo? Dinheiro compra tempo? Tempo compra dinheiro? Compra. Você põe um dinheiro, por mais ruim que seja numa aplicação, com o tempo aquilo vai aumentar. Então tempo gera dinheiro. Mas tempo não se compra com dinheiro. A coisa que mais vale é o tempo. Quanto tempo eu vou ter a Renata? Quanto tempo eu vou ter o Vitor? Nós não sabemos. A Bíblia manda eu viver o dia de hoje como se hoje fosse último dia. Mas o dia que você tem é hoje, para tomar as decisões certas, para mudar a sua vida, para mudar o seu futuro. Amanhã você não sabe. Se você quer amar, ame hoje. Se você quer falar alguma coisa com alguém que você ama, ou que você precisa resolver, resolva hoje. Resolva hoje. Dinheiro não compra tempo.
tempo não se recupera. Fiquei um dia sem conversar com a Renata. Não recupero. Não recupero. Que meninice se eu deixar o sol se pôr sobre a minha ira, é o que a palavra diz. A palavra disse, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não deixa passar o tempo para as coisas não resolvidas. Resolve. Querido, ame, perdoe, construa. Construa. Se você tivesse mais um minuto para falar alguém que você já perdeu, você já pensou? Já perdi meu pai. Um minuto a mais que você tivesse com ele, que você soubesse que você ia perder, seria diferente, sim ou não? Queridos, a gente precisa pensar o tempo. Não dá para viver brigando, não dá para viver indiferente, irmãos. Não dá para deixar de viver no Senhor aquilo que Ele tem para nós. Que eles prestem muita atenção. Deus não deu ministério de cadeirante na igreja. Eu vou repetir, Deus não quer você esfregando a bunda numa cadeira de igreja. Deus quer que você seja frutífero. Deus quer que você faça as coisas, que você pense as coisas, que você multiplique as coisas, que você seja usado para fazer coisas, em templo e fora do templo. Estou parafraseando o versículo. O que você foi chamado para fazer? Faça. Se é cantar, cante. Se é pregar, pregue. Se é orar, ore. Se é ministrar, ministre. Se é dançar, dance. Queridos, preste muita atenção. Não dá para perder mais tempo. Não dá para perder tempo. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. Nós tivemos o sábado da amizade lá em casa e eu levei 3 jovens debaixo da parreira de uva. E eu já fiz isso com vários. Alguns eu não levei, irmãos, porque a direção do Espírito são coisas do momento. E a parreira de uva tem lá algumas uvas. E lá em João fala que Jesus é a videira. Nós somos o ramo. E quem não dá fruto, Ele corta. E eu estava mostrando para aqueles 3 jovens. A videira não dá fruto em relação ao tronco principal, a rama principal. Ela não dá fruto. As guias principais robustas não dão fruto. É as galinhas fininhas que dão fruto. O que isso nos mostra? Não é sobre a sua capacidade. Não é sobre o seu conhecimento e o seu potencial. É sobre servir. Queridos, preste atenção. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu vou entrar na eternidade, queridos, para fazer o quê? Tem que fazer sentido. Você só consegue pensar uma eternidade. Isso é isso? Queridos, espera aí. É sobre ser filho. Eu vou estar na casa do meu pai. Eu tenho liberdade na casa do pai. Eu preciso pensar a presença de Deus, a viver o reino de Deus. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Abra comigo em Eclesiastes 3. Quem é bom de Bíblia já sabe o que eu vou falar. Eclesiastes 3. Irmãos, a criança que está aqui está dormindo. Que eu estou vendo que só tem um. Está dormindo. Vamos pensar a vida sexual do casal? Quando a gente está novinho é melhor, não é não, irmãos? O corpinho está mais bonitinho. Nós vamos esperar curtir depois que tiver bagaçado, velho, mochibado. Tem que curtir agora, irmãos. Cada coisa ao seu tempo. É ou não é, irmãos? Não dá para perder tempo. Você vê, às vezes as pessoas se separam depois que arrumar uma novinha, um novinho, porque perdeu tempo.
não sobre construir a vida. Irmãos, eu sempre, desde o início, eu falei com a Renata, amor, como eu quero ficar velhinho do seu lado. Como a gente precisa construir a vida. Nunca foi novidade saber que eu vou ficar velho. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito. Debaixo do céu nós estamos falando do Cronos ou do Kairos? Cronos. Passado, presente e futuro. Então tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Próximo versículo. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Vamos falar isso espiritual? Que se você vem na igreja 1, 2, 10 vezes e não nasceu de novo, não entregou sua vida para Jesus e está vivendo do seu jeito, você só não cresceu. É síndrome de Peter Pan. Vai viver criança o resto da vida, infantil, nunca vai casar, nunca vai encontrar nada, vai ser uma eterna criança. Está entendendo? Há tempo de nascer, há tempo de mudar e há tempo de morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tem gente que quer arrancar o que não plantou e tem gente que não quer plantar. Tem gente que não quer plantar. Quer plantar, trabalhar, fazer para comer. Mas não tem almoço de graça não. Eu falei aqui, eu preciso trabalhar a minha cabeça. Irmãos, eu não sei mais quanto tempo eu vou aguentar trabalhar e quanto tempo eu preciso trabalhar. Se eu ficar, ó vidas, ó céus, ó azar, eu não vou aguentar viver meu amanhã não. Eu preciso pensar o tempo. Eu tenho que centrar a minha cabeça. O que a Bíblia fala? Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Amanhã eu vou trabalhar. Deus é Deus no passado, Deus é Deus no presente, Deus é Deus no meu futuro. Amanhã Ele vai me capacitar, amanhã Ele vai me renovar, Ele vai preparar todas as coisas para o meu amanhã. Eu não vou andar ansioso porque Ele já está lá cuidando. Então, para plantar, tem que pensar a vida. Tempo de matar. Mate a criança que habite em você infantil. Mate a pessoa que impede o crescimento ministerial seu. Mate a pessoa que impede você de avançar numa experiência com Deus. Há tempo de matar. Tem duas vozes dentro da gente. Mata a sua carne, sacrifica a sua carne. Pega a sua carne e coloca ela na cruz. Coloque ela na cruz. Tempo de curar. Não é tempo de ser curado. Tempo de curar. As palavras que nós liberamos. Queridos, a gente precisa ser intencional. O que a gente faz com o nosso tempo? Seu encontro com o Michael, seu encontro com o Gabriel, o Giovanni, o que eu vou ali fazer? Exalar o bom perfume de Cristo. Tem que ter tempo de qualidade, tem que ter tempo voltado à eternidade. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Aqui a gente precisa de um tempo para edificar. Se você não constrói algumas coisas, alguns valores e princípios, você não vai encontrar resultado lá na frente. Se você realmente não pagar um preço de ler, entender, discernir e orar, você não vai ter todo o conhecimento. Então tem um tempo de aprendizado. Isso vale na escola. Você entra na escola, é um curso de 5 anos. É 5 anos para matar e morrer. Chega lá e cai para dentro. É um propósito, aquilo é o foco. Quando as pessoas falam assim, pastor, eu não vou à igreja porque eu estou estudando durante a semana. Tudo bem, o que eu espero dela? Cara, é 5 anos, se vira, vai, mata e morra. Conclui isso.
Se liberte disso. Vença etapas. Para que você seja livre de novo. Porque a vida é assim. Tem muito mais jeito inteligente de viver a vida, irmãos. A gente não tem que ficar dando murro em ponta de faca. Lembra que eu falei do filme De Volta para o Futuro e tem um manual? Meu povo perece por falta de conhecimento. Tempo de chorar. Irmãos, tempo de luto chega, eu falei isso aqui. Tempo de rir, vai ter casamento, nascimento e tal, tem um tanto de coisa boa. Tempo de plantear, tempo de dançar. A gente canta, o tempo de dançar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar, não é? Tem tempo. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Querido, a vida do cristão, numa balança, ela é muito mais alegria do que sofrimento. Não que não esteja, mas a gente sabe viver o tempo. A gente percebe as coisas. Tempo de afastar-se e tempo de abraçar. Queridos, tem pessoas que às vezes a gente afasta para um crescimento, para um amadurecimento. Mas se eu não dou conta de viver com a pessoa na igreja, como que nós vamos entrar na eternidade junto? Um tempo de afastar, não quer dizer viver afastado, de não ser algo suportável de viver, irmãos. Irmãos, a vida do cristão sem liberação de perdão, não é uma vida de cristão. Não é cristianismo. Pastor, se eu falar isso porque não foi com o senhor, não, queridos. Eu também não dou conta de muita coisa. Então eu pego o meu eu, ponho ali e entrego o meu espírito para relacionar com o Espírito Santo, para que as coisas façam sentido. Entenderam, irmãos? Tempo de buscar. Tempo de buscar. Tem o tempo de buscar o esposo, a esposa. Tem o tempo de buscar o estudo, buscar o emprego. Tem o tempo de buscar a presença do Senhor, o crescimento espiritual. Tempo de buscar a maturidade. Qual tempo você está? Em qual tempo você está? O que você está construindo? Você vai sair daqui hoje da mesma forma que você saiu domingo passado? É tempo de perder. Queridos, eu estava brincando de xadrez lá em casa ontem com os meninos lá. E teve uma outra vez que eu perdi o jogo e ganhei uma vida. Faz sentido? Eu perdi o jogo, ganhei uma vida, ganhei respeito, ganhei credibilidade, ganhei humanidade, ganhei simplicidade, ganhei o coração da pessoa. Preste atenção, nem sempre está certo é bom. Nem sempre está certo é bom. Às vezes ter razão é um perigo. É preferível a gente estar enganado. Preste muita atenção nisso. Muita atenção nisso. Tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar. Irmãos, a gente tem tempo de guardar dinheiro. O mau dia chega financeiro. Hoje eu tenho uma condição financeira boa, mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais. É algo natural. É algo natural. A gente não gasta tudo que ganha. A gente não gasta tudo que ganha. Irmãos, não gaste tudo que você ganha. Cuidado que o dinheiro é colocado no mesmo nível de Deus. O diabo não. O diabo não. O diabo certa vez foi lá no céu e falar assim: ô Deus, tem um cara lá embaixo, um tal de Jó lá, que ele só faz o que você quer porque você dá tudo para ele. Para o diabo nos tocar, tem que ter legalidade sua, ou autorização do papai.
mas o dinheiro te influencia e muda a sua cabeça. Você com a sua cabeça se perde. Pense nisso. Pense nisso. Confie ao Senhor todos os seus bens. Todos os seus bens. Todos os seus bens. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia não fala ninguém pode servir a Deus e ao diabo. A Deus e a Mamon, o dinheiro. Há tempo de guardar. A gente tem que ter planejamento. Tem que ter organização. Tempo de rasgar. Tempo de coser. O que é coser, irmãos? Costurar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado. Meu pai, eu nunca vou esquecer. A gente precisa aprender a encher a boca d'água. Se você não sabe o que você vai falar, enche a boca d'água. Irmãos, a gente precisa aprender a que saia da nossa boca palavras que edifiquem. Irmãos, se a gente entender isso dentro de casa, muda muita coisa. A gente precisa liberar palavras que edificam. Queridos, eu vou trazer uma mensagem nos cultos de jovens. Talvez depois eu vou compilar ela para falar aqui no culto normal. E eu quero falar sobre paternidade. Irmão, se o seu filho está perdido, é culpa sua. Culpa sua. Se o seu filho está perdido, é culpa sua. A gente dá caminhos para os nossos filhos. A Bíblia fala que os filhos são como a flecha na mão do arqueiro. Filho a gente puxa para trás. Se você quer que seu filho vá longe, quanto mais você puxar para trás, mais longe ele vai. Mas você precisa entender que você é o arco, e você se curva para lançar ele. Entendeu? Você não fica do seu jeito. Você só vai lançar ele se você pagar um preço e tiver um esforço. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar. Tempo de amar. Queridos, preste atenção. Quando que é tempo de amar? Quando? Hoje. 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 Pastor, o senhor não sabe a raiva que fulano me fez. Falei isso com uma pessoa ontem. Estou com vontade de morrer ou matar. Falei, ame. Difícil? Eu sei que é difícil. Ame. Irmãos, ninguém resiste ao amor do Senhor. Ninguém resiste ao amor do Senhor. Ame. Quando a gente encara numa briga e entra para brigar, a pessoa já entra preparada para brigar. Mas quando você entra entregando amor, você desarma ela. Ela esperava um tapa, um posicionamento de briga, e você vem entregar amor, ela não vai entender. Ela não preparou para aquilo. Quando a esposa começa blá blá blá, eu mandei um vídeo para os casais aí. Tasca um beijo nessa mulher que você vai ver como é que acala rapidinho. Quem lembrar desse vídeo aí, ó. Esfria, joga água no fogo. Tempo de amar gera tempo de paz. Tempo de amar, tempo de odiar. Pastor, eu posso ter ódio? Irmãos, tem hora que não é fácil não. Não é fácil. Irmãos, eu já fui traído no ministério. Nunca fui traído na minha casa. E eu vou falar para vocês. Aqui é a nossa casa espiritual. Se uma pessoa grita ali fora, ô pastor ladrão, ô pastor safado, irmãos, entra aqui e sai aqui na hora. Mas quando as pessoas que comem dessa casa me conhecem, conhecem a minha família e tem dúvida do meu caráter e fala qualquer coisa, isso é um desafio para a gente.
Isso é um desafio. E a gente vai ter um tempo até de irar. Mas a gente vai tratar. E a gente vai amar. A gente vai amar. Qual foi a atitude de Jesus com o Judas? Condenou hora nenhuma. Aquilo que você tem que fazer, você faz. Irmãos, eu fico pensando na religião. Jesus estava desenhando no chão, devia estar passando alguma mensagem. Chegaram nas costas dele lá e: mestre, essa mulher foi pega em adultério. É mesmo? Ó, que coisa, hein? Vocês que não têm aí pecado, atira a primeira pedra. E ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Irmãos, quem está fazendo o que sabe que tem que fazer, não para de fazer, não. Eu sei o que eu tenho que fazer. E ele levantou e olhou e falou: ai, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém ficou, Senhor. O que Jesus fala para ela? Você não leu a Bíblia, não? Você não vai na igreja, não? Você não sabe que na Bíblia tem isso, não? Gente, a gente é tão religioso. Mulher, vá e não peques mais. Não tem discurso, tem amor. Aquela que é amada, ela volta onde ela encontrou amor, onde ela foi respeitada. Ela vai almejar encontrar este lugar. Ela vai querer viver desse relacionamento. A religião separa, a religião condena. O amor une. Ela não continua prostituta. Entendeu, irmãos? A vida do cristão tem tempo de amar, tem tempo de odiar, tem tempo de guerra, mas tem tempo de paz, irmãos. Tem tempo de paz. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Se você quer viver a sua vida, você não vai beber da paz que o Senhor te dá. Mas se você quiser ser escravo da cruz de Cristo, você vai viver a paz que o Senhor dá. Amém, queridos? O título da mensagem é Tempo e Propriedade. É preciso discernir o tempo. E é preciso entender que nós somos propriedade do Senhor para uma vida eterna, não para um flash. Não é comprei e agora vou ser revendido. Alguém está me negociando, eu estou num balcão de negociação. Não é isso. Você comprou, foi comprado para pertencer. Você foi comprado para pertencer. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você fechasse os seus olhos.